Deus, vem ficar aqui. Espírito de Deus, vem ficar aqui e passeia no meio do teu povo e toca o coração do teu povo. Ó Espírito de Deus, vem ficar aqui. Terceiro dia da novena em preparação à festa de Pentecostes. Rezemos juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Rezemos a oração do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Oração para antes da meditação. Ó Divino Espírito, que pela Igreja sois chamado o Criador, não somente porque és em relação a nós, criaturas, mas também porque, movendo nas nossas almas santos pensamentos e afetos, criais em nós aquela santidade que é obra vossa. Venha também sobre nós a vossa benéfica virtude, e enquanto nós vos honrarmos com este devoto exercício, digne-se a visitar com a tua divina luz a nossa mente, e com tua suprema graça o nosso coração, para que as nossas orações subam agradáveis a vós, e do céu desça sobre nós a abundância das vossas divinas misericórdias. Amém. Meditação para o terceiro dia. O Espírito Santo, nosso Consolador. Depois do pecado original, a miserável descendência de Adão sofre pela dor, consequência não apenas do primeiro pecado, mas também das obras cometidas por nós mesmos. Ora, o Espírito Santo, que é amor, não deixará sofrer seus amados, sem derramar sobre eles muitíssimas consolações. E é porque ele nos consola que a Igreja o chama de Consolador Perfeito, e possui para ele os mais doces nomes, como Pai dos pobres, repouso no cansaço, doce refrigério, alívio no pranto, se bem que ele não nos tira das mãos aquele cálice da amargura que devemos beber à semelhança do Salvador. Contudo, o Espírito Santo sabe misturar sua doçura às nossas amarguras nas dores que nos vêm da parte das criaturas. Ele nos dá o conforto da sua graça. Nas desgraças, um doce e tranquilo impulso para nos conformarmos. Em cada sofrimento, o Espírito nos dá um raio de sua luz, que nos faz entender que por detrás daquele mal existe um bem e uma voz de verdade, que nos recorda as eternas recompensas por sofrermos. E com aquela voz de verdade, a alma atribulada é consolada pelo perfeito Consolador, que a ela se entrega. Se temos um perfeito Consolador, por que o mundo está repleto de aflitos? Por que em toda a parte se derramam lágrimas e por que se escutam os gemidos de dor? Por que se chega ao suicídio? Infelizmente,
devemos constatar que esses não conheceram o Espírito Santo, que é o verdadeiro Consolador. O Consolador do homem, porque o sofrimento deles não possui conforto. Mas por que isso acontece também entre os cristãos? A razão é clara. Também entre os cristãos, pouco se conhece e menos ainda se honra e se ora ao Espírito Consolador. Mas se vemos almas que no sofrer se mantêm tranquilamente confortadas, podemos bem dizer que elas estão com o Espírito Santo. E se vemos algumas que em meio às tribulações podem repetir como São Paulo, que superabundam em alegria, podemos também dizer estas são plenas do Espírito Santo e cheias da verdadeira consolação. Momento para meditação pessoal. Oração. Ó minha alma fraca e mesquinha, ó Espírito Santo, até agora não te preencheu de todas as divinas consolações, porque foi por ti pouco conhecido, menos honrado e rara e friamente invocado. Quando a tristeza, o abatimento, a melancolia e de toda espécie de dor oprime a minha alma, vós, o Consolador perfeito, esperavas de mim apenas um olhar, um suspiro, um lançar-se de filial confiança para derramar-me nos seios do vosso divino conforto. Perdoai minha ignorância, a falta de confiança que em vós tenho tratado até agora. Neste momento, abro-vos de toda a minha alma, ó Divino Consolador. A vós prometo que em todas as dores desta vida recorrerei prontamente ao vosso socorro e não procurarei outro Consolador senão vós. Ó Pai dos pobres, repouso no cansaço e alívio no pranto. Oração final. Ó prometido e suspirado Consolador, Espírito Santo, procedente do Pai e do Filho, que escutando a unânime oração dos discípulos do Salvador, fraternalmente reunidos no cenáculo, descestes para consolar e santificar a Igreja nascente. Sede propício às nossas súplicas, reacendei o vosso divino fogo nos corações dos homens. Fazei resplandecer a vossa luz até os confins da terra. Chamai novamente ao seio da Mãe Igreja Romana todas as igrejas separadas. Ó Espírito Santo, que sois o amor, piedade de tanta mediocridade e de tantas almas que se perdem, fazei com que rapidamente aconteça aquilo que Davi profetizava, dizendo: mandai o teu Espírito, fazei-nos novas criaturas, e assim renovareis a face da terra. A partir desta consoladora profecia, unidos em oração, como nos ensina a Igreja, com plena confiança, repitamos: enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Rezemos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Cantemos ao Espírito Santo. E passeia no meio do teu povo, e
Criador, a nossa alma visitai, e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado o intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai, por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossas fraquezas encorajai. Qual força eterna e protetor! Nosso inimigo repeli, e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Querido irmão, querida irmã, coragem. Amanhã nos encontraremos para o 4º dia da nossa novena. Agora eu vou conceder a bênção com a relíquia de Santa Helena Guerra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem Maria, a Senhora de Pentecostes, Santa Helena Guerra, desça sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, projetos e sonhos, a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Cantemos. Espírito De Deus, vem ficar aqui. Espírito